ser renovado hoje. Diga glória a Deus. Diga o poder de Deus. O poder de Deus, irmão. O poder de Deus manifestado sobre a nossa vida muda todas as situações. Amém? O poder de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 5, versículo 2. Livro de João, capítulo 5, versículo 2. Quem achou, diga amém. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor da graça, Deus de todo poder, Senhor meu Deus, te pedimos, meu Pai, nesta noite, fale aos nossos corações, Pai, fale aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser impactados pelo teu poder, meu Pai. Que o homem diminua, mas que o Senhor cresça sobre este lugar. Fale, Espírito Santo de Deus, aos nossos corações. É isso, Deus, que te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Fundo musical. Aleluia. Livro de João, capítulo 5, versículo 2. Diga assim: poder que cura. Porque o poder de Deus, irmão, o poder de Deus, ele se manifesta em várias áreas. Cura, liberta, diga comigo, transforma e maravilhas. É o poder de Deus. E hoje, irmão, nós vamos aprender sobre isso. Livro de João, capítulo 5, versículo 2. Coloca o fundo musical Carpinteiro, por favor. Capítulo 5, versículo 2, está escrito assim: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando, diga comigo, o movimento das águas. Versículo 4: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, diga comigo, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Preste atenção, irmão. Aqui fala, irmão, a história de um paralítico. Ele precisava de algo, ele precisava de cura. E ali naquele lugar, irmão, tinha um tanque que de tempo em tempo a água se movimentava. Quando a água se movimentava, simbolizava o anjo do Senhor que descia. E quando a água se movimentava, o primeiro que descesse ao tanque era curado de qualquer enfermidade. Tem crente, irmão, dentro da igreja que tem esperado o movimento das águas. Diga comigo, 38 anos. Eu não sei quanto tempo que tu tem esperado o movimento das águas. Eu não sei quantos anos tu tem esperado o movimento nas águas para tu receber a tua cura. Sempre vai um antes de você e pega, conquista o movimento das águas. Mas nesta noite a cura vai vir sobre a tua vida, não é pelo movimento das águas, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque é um poder que cura, é um poder que cura, não importa a enfermidade. Tem crente esperado, anos, tempos, e nada se acontece. Aquele paralítico, ele viu muitas pessoas serem curadas, mas ele não. Todo
acontecia, ele contemplava a vitória de alguém, mas ele não contemplava a dele. Toda vez aquele paralítico ali, ele via pessoas recebendo, mas ele não recebia. Diga assim: mas hoje o poder de Deus, o poder de cura vai vir hoje aqui ao meu encontro. Amém? Está lá, paralítico. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, diga comigo, e sabendo, diga, sabendo. Irmão, Jesus, Ele sabe, Ele está vendo a tua batalha, que você tem lutado contra a enfermidade. Ele sabe. Agora, por que não tem acontecido nada ainda? Porque tu tem esperado o movimento das águas e não o Filho de Deus vir ao teu encontro. Olha só o que está escrito: que estava neste estado havia muito tempo, e disse-lhes, fala comigo assim: queres ficar são? Existem dois tipos de ponto diferentes, de interrogação e exclamação. Exclamação é aquilo que eu dou a certeza. Interrogação, eu estou te perguntando. A palavra de Deus diz que Jesus, aqui está escrito exclamação. Ou é interrogação? É interrogação. Porque ele sabia que aquele paralítico precisava de um milagre. Ele sabia. Mas por que ele perguntou? Por que ele chegou assim? Ei, queres ficar são? É porque você tem que querer o poder de Deus e deixar o movimento das águas para lá. Hoje o que tem de crente, irmão, procurar a igreja porque tem profeta, porque tem não sei quem da revelação. Ei, quem vai te curar é Jesus Cristo de Nazaré, manifestado pelo poder de Deus. É o poder de Deus que vai transformar esta enfermidade em cura. Existem crentes procurando, irmão, coisas, procurando movimento de águas, procurando profetas, procurando revelações. Ei, hoje está aqui o médico dos médicos. Aleluia! Queres ficação? Olha só o que o paralítico responde. O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Isso aqui é um tipo de crente, irmão. Como assim, pastor? Deus fala através da palavra. Deus fala perguntando o que tu queres, e tu fala isso daqui. Toda vez que eu vou no movimento da água, chega um antes de mim. Ei, ele não perguntou isso. Ele perguntou se você quer ficar curado. Amém. Jesus não perguntou o que tem acontecido aqui. Por que tu não foi curado? Jesus não perguntou isso, irmão. Jesus perguntou assim: queres ficar são? Queres ficar curado? Hoje o Senhor está perguntando, irmão: queres ficar curado? Queres ficar curado? Aí é você que tem que responder: Senhor, eu quero a cura sobre a minha vida. Amém? Olha só o que o Senhor Jesus diz em seguida, no versículo 8: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Sabe o que significa isso, irmão? A palavra que sai da boca de Deus.
levanta-te. Praticamente ali Jesus falou assim: ei, esquece esse tanque aí. Ei, se preocupa com o movimento de água não, porque aqui está o herdeiro do trono. Ei, não procura outras coisas não, procura não. Hoje, irmão, Deus vai fazer coisas tremendas aqui neste lugar. Deus me entregou essa palavra, irmão, de sábado para domingo. Eu estava doido para pregar ela domingo. Deus falou: não, é para quarta-feira. Falei amém. De ontem para hoje, nós iniciamos uma oração aqui meia-noite. E uma série de obreiros entraram em jejum. Eu fiz uma convocação, porque Deus quer manifestar a glória dele aqui neste lugar. Levanta-te e anda. Esse é o poder que cura. Amém? Diga agora assim comigo: poder que liberta. Diga: poder que liberta. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Passa algumas páginas. 2 Coríntios, fica depois de Romanos, depois de Atos, Romanos. De quê? Eu não tenho necessidade da libertação. Será, irmão? Porque quando se fala em libertação, irmão, nem sempre é bebida, nem sempre é o tabaquismo, que é o cigarro, nem sempre é isso. Existem outros tipos de prisões, existem muitos outros tipos de coisas que tem, irmão, feito coisas terríveis e você não vive a liberdade. Quais? Sentimentos. Porque existem, irmão, sentimentos que te aprisionam. E dentre outros, irmão. A libertação, o poder de Deus é poder que liberta. Liberta o homem, não importa do que seja. Em um trecho, Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A opressão, o cansaço que essa prisão espiritual tem feito com você, hoje a libertação de Deus, porque o poder de Deus é o poder que liberta. Hoje ela vai descer aqui sobre a tua vida. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus. Olha só o que está escrito, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: mas quando se converterem ao Senhor, diga-se comigo, então o véu, diga bem alto, se retira. O que significa isso? O que significa isso? Tem Deus e tem você. Entre isso existe uma barreira, um véu. Você não tem conseguido chegar perto da presença de Deus. Por quê? Por causa do véu. Lá no livro, lá no Velho Testamento, aonde tinha ali no meio do arraiá a tenda da congregação, simbolizava ali a presença de Deus. Aquela tenda da congregação era um lugar especial. Quando o povo de Deus ele ia caminhando perante o deserto, a tribo de Levi, aonde estavam ali os sacerdotes, ali onde estavam os levitas, na frente ia a arca da aliança ou a arca do Senhor, porque ela simbolizava a presença do Deus Altíssimo. Quando o
descansar, a tribo de Levi parava, construía a tenda rapidamente, e todas as outras tribos faziam um círculo, e a tribo ali de Levita ficava no meio, porque era a presença de Deus. Agora aqui eu vou te explicar o que significa o véu. Ali dentro da congregação tinha uma sala e tinha um véu. Depois daquele véu que se guardava a arca da aliança. A palavra de Deus é bem clara que só quem poderia passar pelo véu era o sumo sacerdote. E para ele passar pelo véu, irmão, ele tinha que ficar vários dias em jejum, vários dias em oração. As roupas dele não poderiam estar sujas. Roupa, isso é espiritual. Ele tinha que entrar ali sem pecado, ele tinha que entrar ali limpo. E a palavra de Deus diz: se homem pecador entrar aqui dentro, certamente morrerás. Jesus conquistou para nós o poder de libertação. Ele conquistou para nós todas as coisas. Quando Jesus crucificado, ele entrega o seu espírito ao Senhor, a palavra de Deus diz que houve um grande terremoto, que houve um grande estrondo, e a palavra diz assim: o véu do templo se rasgou. Ou seja, Jesus Cristo conquistou para nós a intimidade, o contato com o nosso Criador. E é por isso que está escrito, sabe o que, irmão? Olha só, diga comigo, diga assim: mas quando se converterem ao Senhor. Por quê? Porque nós só temos esse direito quando Jesus Cristo está sobre a nossa vida. Aí em seguida diz assim: então o véu se retira, então a barreira se retira. Aí olha só o que está escrito em seguida: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, diga comigo, aí há liberdade. Você não entendeu, irmão? Você não entendeu, irmão? Sabe isso que está te aprisionando, esse sentimento? Sabe? A libertação vem quando o Espírito Santo do Senhor vem sobre a tua vida. Porque quando o Espírito do Senhor ele se encontra no homem, ali há liberdade. Todas as barreiras são quebradas, todas as prisões de sentimentos, todas as prisões são quebradas, e ali há liberdade. Amém? Em seguida está escrito: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos, diga comigo, transformados, diga comigo, de glória em glória. Nós somos transformados quando? De glória em glória. Sabe por quê? Porque, irmão, não importa a situação, quando você começa a dar glória, 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 o poder de Deus se manifesta. Amém? Em seguida está escrito: na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse daqui, irmão, é o poder que liberta. A presença do Deus Altíssimo vai quebrar todas as barreiras, vai quebrar todo o sentimento maligno, vai quebrar tudo aquilo que tem te aprisionado. Quando o Espírito Santo do Senhor, quando o véu se retirar. Amém? Diga comigo: o poder de Deus é poder que transforma.
Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Volta algumas páginas. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Poder que transforma. A transformação. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 1. Está escrito assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ponto. Qual era a missão de Saulo? A missão de Saulo, ele perseguia os crentes, ele perseguia todos aqueles que falavam o nome de Jesus Cristo. Ou seja, podia ser mulher, podia ser menino, podia ser homem, ele ia levar todos presos. Poxa, quando eu falo de transformação, não é impossível não lembrar de Pedro. Pedro, antes de receber o poder, ele era um homem terrível. Saulo também não era diferente. Saulo era terrível e pior do que Pedro, porque Pedro de vez em quando ele duvidava, né? De vez em quando ele negava, né? Saulo não, irmão. Saulo ele perseguia, ele ia atrás daquele povo. Mas olha só o que acontece. Versículo 3: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, diga bem alto comigo, irmão, ouviu. Eu quero ouvir mais alto, diga, ouviu. Preste atenção. Saulo era um homem que não acreditava em Jesus Cristo, ele não acreditava no Deus vivo, mas indo a Damasco, naquele momento houve uma coisa tremenda, uma grande luz dos altos céus se apareceu, e ele caiu em terra, e ele parou e ouviu. Existem crentes dentro da igreja que não são transformados porque não querem ouvir a palavra do Deus vivo. Ei, você pode passar anos e anos aqui, se você não ouvir a palavra de Deus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Você vai perder o teu tempo aqui. Irmão, Saulo era um homem terrível, mas ele teve uma coisa, irmão, que muito crente não tem. Ele teve uma atitude que muito crente que está dentro da igreja não tem. Ele caiu de joelhos e falou: Tem crente dentro da igreja que ele ouve aquilo que ele quer, ele ouve aquilo que faz bem o ego dele, e Deus não trabalha dessa forma. Deus é um Deus que molda, Deus é um Deus que transforma. Aí Saulo caiu de joelhos e ouviu. Olha só, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, diga bem alto comigo: Senhor, que queres que faça? Olha a atitude de Saulo. Saulo, quando ele teve ali um encontro com Jesus Cristo, já ressuscitado, que ele ouviu a voz do Senhor, e ali naquele momento Jesus fala assim: Saulo, tu tem visto o que tu tem feito, Saulo? Saulo, por que tu tem me perseguido?
Saulo, você está nadando contra a correnteza, meu filho, não adianta. Aí ele pega e fala assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque não basta ouvir, tem que se colocar na brecha para a transformação vir sobre a tua vida. Amém? Em seguida está escrito: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Versículo 17, diga comigo, leia comigo, versículo 17. E Ananias foi e entrou à casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Diga comigo: e sejas cheio do Espírito Santo. A partir desse momento a vida de Saulo foi transformada. A partir desse momento o nome dele não era mais Saulo, mas sim Apóstolo Paulo. Mudou a história do antes e depois que teve um encontro com Cristo Jesus. Paulo foi um dos maiores pregadores abaixo de Jesus Cristo. Pregou para os gentios, fez milagres, pessoas que morreram na frente dele, ele falou: ressuscita, que o Espírito de vida retorne a ti. Porque ele foi transformado. E melhor do que isso, diga comigo: poder de maravilhas. É aqui que está o negócio, irmão. Abra a tua Bíblia, ainda no livro de Atos, só volta para o capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Atos. Poder que faz maravilhas. Olha só o que está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Diga comigo: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Diga bem alto: e Samaria, e até os confins da terra. Aqui Jesus, irmão, fala algo antes de subir aos altos céus. Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha se encontrado com os discípulos. Na segunda vez que ele se encontra com os discípulos, um versículo antes ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que era o quê? Não existe nada melhor do que você andar, do que você ter a presença do Deus vivo sobre a tua vida. Por quê? Porque ali onde o Espírito Santo habita, tem cura. Ali onde o Espírito Santo habita, tem libertação. Ali onde o Espírito Santo habita, tem transformação. E aonde o Espírito Santo habita, ali há maravilhas. Os discípulos ouviram isso. Os discípulos ouviram e foram para Jerusalém. Houve o Pentecoste. E depois que eles receberam o Espírito Santo sobre a vida deles, aonde eles iam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas, e pessoas via aquilo de mais maravilhoso da presença do Deus vivo. Maravilhas! Quem quer ver aqui o milagre hoje aqui, diga glória a Deus.